E aí, meus pimpolhos, o professor Anderson aqui vai dar uma dica, vai dar um assunto, vai dar um conteúdo para vocês aí do 7º ano. Então fique atento até o final aí do vídeo que a gente vai estar trazendo mais um conteúdo aí nesse período que a gente está em casa, beleza? Então vamos lá. Um aluno veio para mim e disse que ainda estava na dúvida sobre o que é reprodução sexuada e assexuada. Qual é a diferença delas? Certo? Então hoje eu vou estar trazendo essas informações para vocês. Espero que dessa vez aí esse aluno consiga aprender e os demais aí que tiver alguma dúvida, viu? Então a gente vai tentar aí explicar todos os processos aí. Lembrando que esse é um conteúdo do 7º ano, certo? Então é bem resumido, não vai entrar em muitos detalhes não, é meio superficial. Tranquilo? Então a gente vai estar focando aí sobre a diferença da reprodução sexuada e assexuada. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, deixar claro para vocês sobre essa diferença. Primeiro a gente vai estar falando sobre a reprodução assexuada. O que a gente pode trazer de informações sobre esse tipo de reprodução? Essa reprodução ela é uma reprodução que não depende de nenhum outro animal, nenhum outro parceiro. O próprio animal consegue fazer essa reprodução. Certo? Por si só mesmo ele consegue fazer uma reprodução. Detalhe, nessa reprodução assexuada, o seu filhote, a sua prole, ela vai ser idêntica à mãe que a gente fala, né? A gente fala sempre assim, a mãe. Vai ser idêntica, a genética, todo, é como se fosse um clone. Vou ter um clone, não precisei de nenhum outro parceiro para poder fazer essa reprodução. E quais os tipos de animais que fazem essa reprodução? As bactérias, as plantas, algumas plantas, certo? Alguns animais também fazem isso também, como por exemplo a esponja do mar, né, que a gente sempre fala o Bob Esponja, certo? Esses animais, esses seres vivos, eles conseguem fazer a reprodução assexuada, sem depender de nenhum outro parceiro. E existe vários tipos de reprodução assexuada. Eu vou estar citando 3 aqui, porque é um assunto no livro de ciência do 7º ano, nem vai estar falando sobre esses detalhes, mas eu vou estar especificando 3 tipos de reprodução assexuada. O primeiro eu vou estar falando para vocês que é a bipartição, ou cisparidade, né? Tem esses 2 nomes, que é o famoso da bactéria, a reprodução da bactéria. Uma bactéria ela vai se transformar em 2, e não vai precisar e não vai depender de outra bactéria. Ela por si só consegue fazer a sua reprodução e ter uma cópia idêntica. Uma vai se transformar em 2 identicamente, o clone da outra. Existe também a reprodução assexuada por esporulação. Como é isso? Isso é mais comum em fungos. Os fungos eles conseguem soltar poros pelo ar mesmo, e esses poros vão procurar um ambiente favorável e agradável para ele. Por exemplo, um pão que tem na cozinha, né? Chega lá, depositou, vai conseguir fazer a sua reprodução ali, através de poros. Ou seja, o fungo não precisou de nenhum outro fungo para fazer a reprodução. Ele mesmo conseguiu soltar poros, certo? E esse poros conseguiu fazer a reprodução em outro lugar, desenvolver em outro lugar. Por isso que às vezes você vê seu pão e tem aquele bolor, né, aquele mofo, e você fica questionando, poxa, de onde surgiu? Pois é, surgiu através de esporulação. Um fungo soltou os poros que chegou até no seu pão e conseguiu se desenvolver. Então esse é um processo também de reprodução assexuada, que não depende de nenhum outro parceiro, não precisa misturar nenhum material genético, certo? O animal por si só consegue fazer essa reprodução. Existe também o brotamento. Como é esse brotamento? Alguns seres vivos conseguem produzir um tipo de broto, certo? Como se fosse um galho que estivesse nascendo, né? Alguma parte do seu corpo. E aí esse broto ele se destaca, ele sai do organismo, sai do ser vivo e começa uma nova vida ali. Certo? Existem alguns animais que conseguem ter esse efeito através de brotamento, consegue crescer uma parte, né, do seu corpo, e aí essa parte se destaca, cai, e ali já nasce um animal idêntico àquele iniciou.
certo? Então eu falei de 3 tipos aí de reprodução assexuada para vocês. Muito importante vocês lembrarem. Reprodução assexuada não mistura o material genético. Não mistura esse nem com esse, não. O animal por si só, o ser vivo por si só, consegue fazer a reprodução sem depender de nenhum parceiro, sem depender de nenhum material genético de outro ser vivo. Tranquilo? Agora vamos falar sobre reprodução sexuada. Essa sim precisa de misturar os seus materiais genéticos. Muitas pessoas, muitos alunos meus se confundem. Reprodução sexuada não é obrigatoriamente precisa copular, não obrigatoriamente precisa ter o coito, certo? O que precisa obrigatoriamente é misturar os materiais genéticos. E aí os alunos sempre me perguntam, professor, mas toda mistura ela só é capaz se tiver o coito, né? Tiver a copulação. Não. Existem alguns animais, alguns seres vivos que conseguem fazer essa reprodução sem precisar copular. Por exemplo, os sapos. Geralmente, como acontece com os sapos? O sapo macho vai lá onde a fêmea, dá uma acariciada na barriga da fêmea, e a fêmea ela solta os seus óvulos, solta o material genético da fêmea na água. E o sapo macho, percebendo isso, joga o seu material genético também na água. E aí na água, muitos material genético masculino, muito material genético feminino, né, o macho e a fêmea, vão se espalhar entre as águas. E aí, naquela mistura, alguns se encontram e aí acontece a fecundação. Então houve a mistura do material genético do macho e da fêmea, mas não copularam. Beleza? Então entenda muito bem isso. Não precisa obrigatoriamente copular, mas precisa misturar o material genético. Então a diferença que você vai ter que entender é que na reprodução sexuada precisa obrigatoriamente misturar o material genético do macho e da fêmea, seja copulando, seja como os sapos aí deixando na água, seja como algumas plantas separam os pólen através do vento, outros animais através da chuva, enfim, precisa misturar o material genético. Já a reprodução assexuada não precisa misturar o material genético. O animal por si só consegue fazer essa reprodução. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho desse conteúdo. Sempre no início, uma dica que eu vou dar para vocês, sempre pega uma caneta, pega um lápis, pega um caderno, para poder fazer algumas anotações. E se houver ainda alguma dúvida, mande mensagem aí no canal que o professor vai estar explicando aí